essas lives é legal porque o pessoal vê depois, né? Isso eu acho super legal. Ninguém perde, fica postado o vídeo e as pessoas vão assistindo. Respeitando quem está no horário, às 19 horas, boa noite. Alessandra, neuropsicóloga. E eu venho fazendo uma série de lives de quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, eu faço live. E hoje foi uma live meio esporádica. As pessoas têm pedido para eu fazer lives sobre vários assuntos. Só que fica meio difícil, não dá tempo, é um corre durante o dia e tudo mais. E aí eu escolhi 3 assuntos e vou agendando esses assuntos nos dias que eu consigo. Então hoje foi um dia que não tinha nada, tá tudo em ordem. Então, vai dar pra gente conversar um pouquinho. E eu achei muito interessante, vou até falar rapidinho, que eu escolhi um tema que o pessoal começou a me pedir sobre inveja. Só que naquele momento de correria e tudo mais, eu não coloquei eu não delimitei. Então, inveja onde? No ambiente de trabalho, inveja na família, inveja na relação amorosa, onde que rola inveja? Eu deixei em aberto. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou falar no âmbito de tudo isso em 1 hora? E foi muito legal, porque as pessoas começaram a me mandar mensagem, pedindo, Ale, tô passando por isso, você aborda esse meu problema? E foram, assim, várias mensagens de pessoas me relatando situações que estão passando. E aí ficou muito fácil. Gratidão, viu, gente? Nossa, vocês facilitam muito minha vida. Então, eu fiz aqui um roteirinho diante do que as pessoas pediram para eu estar abordando, de acordo com o que elas estão vivendo. Porém, a gente vai conversando, a gente vai parando nos tópicos, vocês vão me passando aí o que vocês gostariam que eu abordasse com mais ênfase, tá bom? Vamos nos falando. Como hoje eu estou sozinha, não tem convidado, não dá tempo de ficar lendo e falando, tá? Aí, se tiver alguma pergunta que eu passe batido, pergunta de novo, vai repostando, que aí eu vejo, tá bom? Porque às vezes a gente tá desenvolvendo um raciocínio e acaba não tendo a agilidade de olhar aí as mensagens, tá bom? Então, antes de começar, quarta-feira, lembrando, tem uma live show com Mestre Mário Diniz. Uma live sobre barras de axis. Não percam, tá? Se vocês puderem mandar aí um aviãozinho para convidar alguém que esteja passando por esse tipo de problema, eu agradeço, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a inveja hoje no âmbito da psicanálise e da neuropsicologia. O que acontece no nosso cérebro quando despertamos esse padrão de inveja? O que acontece? É normal, não é normal? Até que ponto é normal e que ponto já é preocupante, torna-se patológico, tá? Então vamos lá. Inveja. O que significa inveja? Inveja, gente, dentro da psicanálise, é um desgosto. Olha que coisa triste. É um desgosto provocado pela felicidade alheia. Então, é um sentimento de baixa vibração que desperta quando as pessoas à nossa volta muitas vezes se destacam ou não se destacam, compram objetos, um carro novo, uma casa, um vaso, uma coisa muito simples. E esse é o gatilho para deixar aquele sentimento, né, ferver. A pessoa começa a entrar num estágio assim doentio de desgosto, de tristeza pela alegria das pessoas, pela alegria de quem ela convive. Seja familiar, amigo, como eu falei para vocês no início, ambiente de trabalho, entre família, entre marido e mulher, namorados, enfim, vizinhos. A inveja, ela existe
em todos os ambientes e ela existe em todas as pessoas. Todos nós sentimos uma invejinha, que eu já vou me aprofundar daqui a pouco sobre a inveja boa, a inveja ruim. É normal o ser humano sentir inveja. A inveja a gente sente de algo que nos falta, algo que a gente não tem. Muitas vezes a gente nem entende o porquê. A pessoa que sente inveja, ela tenta possuir o que o outro tem. Seja coisa material, seja até a beleza física, o status, poder, enfim. Nós vamos entrar em tópico por tópico daqui a pouco sobre isso. A inveja, o indivíduo, ele não tem aquela visão de dentro. A visão dele é para fora, ou seja, ele fica observando o seu redor. Ele não consegue enxergar-se, perceber as características boas que ele tem, as qualidades, o que ele já conquistou. Não, ele fica observando todo mundo à sua volta, como se todo mundo fosse melhor que ele. Todo mundo tivesse, como todo mundo tivesse assim, potenciais melhores que ele, habilidades. Ele não percebe suas próprias habilidades, ele não consegue. É como se a pessoa se sentisse assim, ameaçada por tudo e por todos. E assim, até marquei aqui, ó, essa visão para fora, é quando assim, explicando, a pessoa, ela compete com os outros. Então, por exemplo, uma pessoa no ambiente de trabalho, qual é o objetivo dela estar naquele ambiente de trabalho? Básico, um crescimento, né? Então, as pessoas que sentem a inveja, elas competem com os outros, elas não competem com si próprias. Então, ao invés de elas, todo dia, traçar metas para que elas possam crescer, para que elas possam evoluir, em pessoas que trabalham em grandes empresas, que elas vão subindo o cargo, né? Eu tô vendo aqui muita gente que eu conheço, eu atendo, eu sei que trabalha em grandes empresas. Então, as pessoas acabam, por inveja, por competir com os outros, elas acabam puxando o tapete, né? A famosa frase puxar o tapete. Eu peguei várias frasezinhas populares pra gente discutir sobre isso, tá? Então, ao invés de ela competir com si própria, ela compete com quem está à sua volta se destacando. Ninguém tem inveja daquele lá quietinho, que não sai do lugar, que não brilha. Não, vai ter inveja de alguém que esteja se destacando, né? Então, puxa, digamos assim, puxa o saco do patrão, de todo mundo, para conseguir um degrauzinho a mais. Por inveja. Porque quando a gente se esforça para a gente crescer dentro de uma empresa, para a gente crescer em qualquer lugar, é uma competição com a gente. Todo dia a gente quer ser melhor, né? Todo dia eu quero melhorar em relação às minhas emoções, em relação às minhas escolhas e tudo mais. Não cabe a nós ficarmos competindo com os outros, tá? Isso não é saudável. Tudo bem, pessoal? Até esse pedacinho, a visão de dentro e a visão de fora. A visão de dentro é enxergarmos as nossas habilidades, nossas qualidades, nosso potencial. Quando estamos focados para dentro, quando estamos observando nossas atitudes, nossa percepção do que acontece na nossa vida, a gente não tem tempo de observar o fora. Observar, digamos em linguagem bem simples, a vida dos outros. Porque a nossa acaba ficando tão interessante que não dá tempo, né, de ficar olhando a vida dos outros. Então a inveja, muitas vezes, ela é até de quem tem tempo demais para observar a evolução do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu vizinho e tudo mais. Isso, acaba vendo a pessoa como uma ameaça. Isso mesmo, Nath, exatamente. Tudo é uma ameaça. O vizinho pintar a casa ao lado é uma ameaça. De repente sua casa vai ficar meio, como vou dizer, menos bonita, né? A dele vai chamar mais atenção. Tudo é uma ameaça. Exatamente isso.
Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Vão mandando aí que devagarzinho eu consigo coordenar. Então, a inveja pode ser do quê? Do que sentimos inveja? Status, beleza, bens materiais. Geralmente, eu até coloquei só esses 3 tópicos, tem mais coisa, porque são os principais, né? Status é uma coisa assim até engraçada, porque a pessoa, o invejoso, vamos usar esse termo, né? O invejoso, ele pode estar num status legal, mas ele não fica feliz porque o outro tá ali abaixo dele, mas tá brilhando, mas tá ali chamando atenção. Então, a inveja, ela trabalha nesses 3 pilares, tá? Quando a gente sente a inveja, nós ativamos marinha, aqui nós chamamos de frontal, uma lesãozinha no lobo frontal. Essa lesãozinha no lobo frontal, eu estou dizendo inveja patológica, aquela pessoa que tem realmente um desvio, tem algo assim marcante, tá? Falta aí serotonina, tá? Que é responsável pelo gatilho da inveja. Então, vocês já ouviram falar que a inveja dói? Sabe, tem até aquele termo dor de cotovelo. É verdade, a inveja dói. A inveja dói. Dói no físico, dói na alma. Ela dói de verdade. O invejoso, ele sofre. É engraçado falar isso, mas ele sofre. Vocês não imaginam o que acontece com a pessoa que sente inveja. Ela sente tanto a dor física, porque quando ela fica com raiva, ela vai o quê? Contrair o músculo, né? Ela vai ter rugas, ela vai ter dor no corpo. Ela precisa até, o Mário tá por aí, da massagem, porque vai fazer aqueles nódulos e tudo mais. Ela acaba tendo dor física e emocional, psicológica também. Então, esse ditadinho popular da inveja, a inveja dói, ela dói sim, tá? E ela fica no lobo frontal. E o gatilho para inveja que eu vou conversar, deixa eu ver aqui na minha lista, acho que eu coloquei. A inveja, eu não coloquei, mas eu vou falar. A inveja, ela é despertada a todo momento, né? Com mais intensidade e menos intensidade. Então, e a pessoa percebe que é invejosa ou acha uma coisa normal. Eu vou entrar aí nos sinais. A pessoa que é invejosa, muitas vezes percebe, muitas vezes não, mas a maioria sim, percebe sim. Eu vou ensinar como que... porque às vezes a gente vai saber se a gente também não sente muita inveja e não tá percebendo, né, Nath? Tô brincando, mas assim, dá pra perceber. Eu vou já falar sobre isso. Então, a inveja, ela é despertada por gatilhos externos. Por exemplo, vou até pular essa parte aqui. Vocês já ouviram falar que a grama do vizinho é mais verdinha, ela é mais bonita? Muitas vezes, essa grama do vizinho é até sem graça, tá até amarelada, mas o invejoso enxerga como bonita, como se ela fosse melhor que a dele, tá? E muitas vezes a situação mostra o contrário. E o vizinho que tem lá grama meia boca acha que tá tudo certo, mas o invejoso não. Ele acha que aquela grama é muito mais assim, linda do que a deles. E aí, vocês já, acho que já ouviram falar de que a gente não pode, não é que não pode, não é legal ficarmos contando sobre conquistas, sobre planos, sobre sonhos, sobre metas com as pessoas. Por quê? Tudo isso, quando a gente chega no trabalho, lá, super feliz, trocando ideia, ai, vocês não acreditam o que aconteceu. Estou quase fechando a compra de um carro. Ah, porque esse carro tem isso, porque esse carro é assim, é assado. Pronto. Pode estar certo que vai ser difícil comprar esse carro. Por quê?
Os invejosos de plantões, eles podem até ter um carro melhor, mas eles vão ficar vidrados em mandar energia, em pensamentos, né, negativos em relação à sua conquista. Ou mesmo, uma viagem. Ah, porque consegui guardar o dinheiro, eu vou fazer aquela viagem que eu sempre sonhei, eu vou passar em tal lugar. Não! Isso serve de gatilho para que os invejosos, lembra que eu falei para vocês lá do lobo frontal, serotonina e tudo mais? Isso é um alimento, tá? Então, é muito importante, quando a gente pensa em trocar o carro, pensa em fazer um passeio, comprar alguma coisa, pintar o cabelo, seja o que for, fala depois que concluiu. Conta, até nas redes sociais, né? A gente adora postar as fotos da onde a gente está naquele momento, sabe? Ao vivo? Não, posta quando você chegar, porque se você postar lá, já vai aquela energia que não é legal lá para você. Depois eu vou falar um pouquinho também da parte de energia, mas pro final, depois que eu explicar. Então, foi, sei lá, conhecer uma outra cidade, chega em casa, tá lá segura, deu tudo certo, aí posta as fotos, tá? Mesma coisa, uma compra de uma casa, não conta pra ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém, ninguém. A não ser assim, marido e mulher, né, ou irmãos, porque atrapalha, a energia da inveja, ela atrapalha, não é legal. Então, tem que ter uma certa descrição sobre a vida particular, principalmente em ambiente de trabalho. Muitas vezes, uma coisa engraçada que acontece é receber elogios, né, no trabalho. Nossa, aí tá lá aquela rodinha, todo mundo trabalhando, o chefe elogiou um, nossa, já viu, né? É complicadíssimo. E assim, a inveja, eu vou entrar daqui a pouquinho, ela pode ser uma inveja boa e ela pode ser uma inveja doentia. Então, aquela inveja boa, principalmente no ambiente de trabalho, eu esqueci de deixar o relógio aqui, eu vou ficar de olho aqui na hora. A inveja boa no ambiente de trabalho, ela é legal no sentido assim, olha, fulano entrega todos os relatórios no tempo hábil, fulano consegue isso, eu vou me esforçar para ser tão bom quanto ele. Por quê? Eu admiro, eu acho legal. Aí sim a inveja acaba sendo uma inveja assim que não prejudica, né? Acaba até promovendo uma competição saudável, porque tudo que é em excesso não é bom. Então, nesse caso de ver a inveja como uma competição saudável de crescimento pessoal, ela acaba servindo até de estímulo, mas é aquela inveja controlada, saudável, tranquila, tá? Sem maldade. Eu vou dar um exemplo, assim, bem interessante. Já vou falar de dois assuntos. Uma pessoa, olha só, ela recebeu isso, Mário, eu tava pensando nessa palavra, inveja branca, exatamente isso que eu vou falar. Eu tava tentando lembrar um termo que as pessoas falam, inveja branca, que é inveja boa, digamos assim, né? Então, um exemplo, uma pessoa, uma moça, ela ganhou, isso aconteceu, ela ganhou um ramalhete de flores, lindo. Realmente eu vou até usar esse termo, de dar inveja, né? Que as pessoas falam, né? Ela recebeu aquele ramalhete de flores no trabalho dela. Todo mundo ficou admirado. Olha, uau, que namorado bonzinho, que namorado atencioso e tudo mais. No ambiente de trabalho, houve uma inveja, essa inveja branca. Poxa, quem não iria pensar? Que mulher que não iria pensar? Ah, eu queria ganhar um buquê de flores igual a esse, lindo, até mais bonito. Mas uma das pessoas no ambiente, ela não se conformou. Sabe, como que pode? Olha como a inveja, ela trabalha no lobo frontal e tem o gatilho. Esse foi o gatilho, tá? Serotonina lá embaixo. Ah, um prato cheio. Coisa pegou fogo. E aí a pessoa simplesmente ficou lá
olhando as flores e mexe e vai. Ela chegou num ponto de pedir para fotografar-se com o ramalhete, com as flores. Aí o que aconteceu? Ela pegou o ramalhete, printou, postou nas redes sociais. Olha que interessante. Outro exemplo. O vizinho compra um carro novo. Aquele carro top, legal, bonito. É claro que a gente vai olhar o carro. Poxa, queria estar trocando o meu também, que carro bonito. Que bom que ele conseguiu trocar o carro. Isso vai servir até de estímulo para eu guardar um dinheiro e trocar o meu também. E tudo bem, quando for conversar com o vizinho, vai elogiar e tal. Morreu aí. O que seria inveja ruim nesses dois exemplos que eu dei? A moça lá do ramalhete, do buquê de flores, tentar sabotar esse presente. Tentar dar um jeitinho de estragar as plantas, de fazer com que a presenteada se sinta mal, alguma coisa assim. Aí a inveja, ela ultrapassa os padrões normais. Mesma coisa o carro. Ai, nossa, ele trocou aquele carro. Ai, tomara que bata. Tomara que aconteça isso. Sabe? Isso aí acaba sendo a inveja que não é saudável. Vocês conseguem entender? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Vocês estão entendendo sobre a inveja boa e a inveja que não é legal? A inveja que não é legal, ela mexe com o lobo frontal, ela tem os gatilhos, é baixa serotonina. A inveja branca, até obrigado por lembrar o nome, ela é uma inveja que eu sinto, você sente, todo mundo sente. É aquela invejinha saudável que serve para impulsionar, para melhorarmos e acaba nisso. Não é aquela inveja o tempo todo. Deu para entender? A inveja também, ela acaba sendo uma admiração. Ela admira uma pessoa, ela quer ser igual àquela pessoa. Acontece com a gente, né? A gente vê alguém, até alguém assim famoso, a gente quer imitar. Quem nunca cortou o cabelo igual ao seu ídolo? Quem nunca imitou as dancinhas? Eu era louca para ser a Madonna, amava a Madonna. E copiava aqueles cabelos coloridos, adorava. Mas é uma inveja, assim, por admiração. De repente, você tem alguém que você conhece, que você admira aquela pessoa. Então, você não faz o mal, que é, de repente, aquele cara do carro, você ir lá e riscar o carro dele. O invejoso patológico, ele faz isso. Ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Ele é capaz até de... Tem casos de assassinato, de coisas, assim, assustadoras, sabe? Mas isso é um grau bem avançado, né? A gente nem vai entrar nisso porque não é o caso. Os questionamentos das pessoas giravam em torno das perguntas sobre ambiente de trabalho mesmo, tá? Então, nós vamos ficar nesse âmbito aí, tá? Não vamos entrar nesses casos mais extremos. Então, é bem isso, tá? Faz sentido, então, a inveja boa, a inveja ruim, a inveja boa é natural, todo mundo sente, tá? É uma relação de dualidade, tá? Você admirar a pessoa é uma coisa, você querer ser a pessoa é doentio, tá? Então, esse querer ser a pessoa, ela vai entrando numa conotação que você, quando cai em si, você está prejudicando aquela pessoa que você admira, tá? Você está atrapalhando a vida dela, você está tentando ser aquela pessoa de uma forma doentia, tá? Então, há essa dualidade de você admirar a pessoa e de você querer ser a pessoa. Acho que deu para entender bem, né? A admiração em excesso, ela acaba se tornando doença. Eu admiro aquilo que eu não tenho. Concorda comigo? Então eu vou parar numa vitrine e não vou admirar uma roupa que eu já tenho. Não, eu vou admirar uma roupa que eu gostaria de ter. Uma cor diferente, uma roupa com designer diferente. Então nós admiramos o que a gente não tem e o que a gente não é. O que a gente gostaria de ser. Nessas grandes empresas,
É assim que começa o processo doentio de inveja. Entenderam? É aquela admiração que acaba se tornando patológica e chega ao extremo, tá? Isso é muito sério. Deixa eu ver o que mais. Sobre o estímulo, né? Da inveja boa servir de estímulo. Eu vou invejar aquela pessoa que se destaca no trabalho, mas não vou querer ser aquela pessoa que se destaca no trabalho, tá? Saber ponderar bem isso. Uma coisa que foi muito pedido para eu estar explanando aqui é a inveja entre o próprio casal. A inveja entre o próprio casal. Tô falando do casal. Namorados, ficantes, os casados, mas essa inveja, ela, na minha opinião, é mais para quem já tem um namoro mais sério, são casados, mas acontece com os ficantes. A inveja, ela caminha ali pertinho dos ciúmes, tá? É muito sutil a diferença em alguns casos, tá? A inveja, como eu falei, ela é um sentimento de falta. Me falta aquilo, eu vou invejar aquilo de alguém. O ciúme, ele é diferente. Ele é alguma coisa, assim, relacionada a alguma coisa que eu tenho, tá? Digamos assim, não é legal falar isso, mas aquela pessoa é minha. Porque ninguém é de ninguém, né? Mas vamos, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aquela pessoa é minha e eu sinto medo de perdê-la, tá? E aí, esse ciúminho acaba se tornando uma inveja no dia a dia. É confuso, não é? Mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Como assim? Por exemplo, o casal lá tá tranquilo, ou o homem ou a mulher, o ego. Isso, exatamente. O ego tem muito a ver com isso e, para falar a verdade, a próxima live é sobre ego, superego. Eu vou falar exatamente sobre isso, sobre o ego. E tem muito a ver. Nossa, o ego é o que comanda tudo isso. Ego, superego. Então, o casal tá ali sempre com aquelas manifestaçõezinhas de inveja que parecem uns ciúmes. Sabe aquele casal que ou o homem ou a mulher fala demais? Chega na festa, parou tudo. Só ele aparece ou só ela aparece. Aquela pessoa cativante, que brinca, que todo mundo quer ficar perto. E o outro, não. O outro é mais retraído, mais quieto. A pessoa, muitas vezes, sente ciúmes. E esses ciúmes pode ter uma outra conotação de inveja. Vamos para um exemplo real. Vamos usar o marido, mas tanto faz marido ou mulher, tá? Ou namorado. O namorado tá meio entediado, tá? Sabe quando fica aquela rotina? O que acontece? Ele resolve andar de bike. Tá na moda, né? Andar de bicicleta. Então ele resolve andar de bike, vai lá, compra a sua bike, compra lá os equipamentos. E aí ele começa a prestar muita atenção nisso, a colocar muita atenção nessa nova atividade. E aí, o que acontece? A esposa, a namorada, ela começa a se incomodar, tá? O marido começa a ficar feliz, começa a ficar cheio de novidades. Fui até, sei lá, Monte Alegre de bicicleta, e foi assim, fizemos isso, fizemos aquilo. O que acontece? Ó o gatilho. Se a pessoa está com a serotonina lá embaixo, ativa o lobo frontal e começa aquele emaranhado de emoções, tá? Então, essa situação pode caminhar com duas vertentes aí. Essa inveja do marido estar se divertindo, estar conhecendo pessoas novas, ela pode se tornar doentia. Doentia como? A ponto da esposa ou do marido prejudicar o seu par. Sabotar bicicleta, sabotar passeio. Então, isso é uma inveja doentia. Por quê? Ela ama aquele parceiro, não ama? O que ela tem que fazer? Incentivar ou ir junto, né? Faz sentido? Mas, quando esse ciúme se torna assim, ao extremo potente, ela não enxerga isso, a pessoa não consegue imaginar que ela poderia resolver isso indo junto, partilhando dos momentos, não, ela passa a sabotar.
tá? E acontece muitos casos da pessoa desistir. Ela para, seja o ciclismo, seja um vôlei, seja o que for, ela para de tanto inconveniente, de tanta briga, de ficar tão pesada a relação. Então isso é um caso de inveja patológica que é necessário tratamento, precisa de um psicólogo, tá? Porque essa relação, a tendência é se dissolver, né? Ninguém consegue conviver com uma pessoa invejosa, possessiva, controladora, porque tudo isso que eu falei são as comorbidades da inveja. A inveja não é estática, tá? Ela vai agregando coisas negativas, obviamente. Então, esse exemplo que eu dei para vocês é muito comum. Seja para homem, a mulher entrar na academia. Outro caso que eu recebo muito do homem entrar em colapso pela esposa estar fazendo novas amizades, estar de bem com o seu corpo, estar se achando bonita, estar gostando de si, tá? Vocês entenderam a diferença dos ciúmes e da inveja, tá? Ciúmes é outra coisa outro sentimento que a gente sente que é normal, o que não é normal quando é exagerado. Uma outra hora a gente faz uma live só dos ciúmes. É só para vocês entenderem que os ciúmes e a inveja caminham bem próximos, tá? Só que os ciúmes, ele é, como que eu vou explicar? É um sentimento de falta, tá? E a inveja, ela entra mais com controle, com não querer que o outro, namorado, marido, se sobressaia, faça novas amizades, saia daquele quadradinho na relação, tá? Mas aí entra todo o processo de até terapia de casal também, ou somente a pessoa que está sentindo tudo isso que não é legal para ela, né? Para a saúde mental dela e até a física, porque como eu falei para vocês, para quem entrou agora na live, a inveja dói. A inveja dói sim, tá? Dor física e dor emocional. Deixa eu ver que horas são aqui para ver se dá tempo de eu falar tudo. Mais meia horinha. Pessoal, até agora, tudo certo, tudo bem? Faz sentido? Concordam, não concordam? Vocês têm dúvida? Manda pra mim. Vamos lá. Como lidar com a inveja? Inveja existe, estou dizendo para vocês que existe a inveja boa, existe a inveja que não é boa. Então vamos lá. Primeiro lugar, é o mais difícil, que é a percepção. Foi o que acho que a Nath falou aí. Se o invejoso percebe. Sim, ele percebe. Ele tem a percepção. Porque o que acontece com o invejoso no ambiente de trabalho? É muito difícil de imaginar. O invejoso acaba ficando sozinho. O invejoso, ele já não vai ter tanta interação no ambiente lá de café, lá no refeitório, nos convites. Ele começa a perceber. Às vezes esse processo de percepção demora pra caramba, viu? Nossa, demora pra cair a ficha, porque a gente tem essa dificuldade de enxergarmos as coisas na gente. É mais fácil ver no outro, né? Mais fácil enxergar no amigo, no parceiro. E na gente, realmente, esse processo é mais demorado, tá? Vamos supor que a pessoa percebeu. Então, a percepção de um comportamento, de um desvio no comportamento. Epa, isso aí não tá legal, não tô me sentindo bem com esse comportamento. Porque geralmente a sensação é de mal-estar mesmo. Segundo passo, aceitação. Tô sentindo inveja mesmo, tô querendo o que é do outro, tô querendo ser o outro, né? Vamos usar uma linguagem mais expressiva. Quero ser aquela fulana, quero ser aquele fulano. Isso, eu já disse no começo, é uma falta de si. A inveja é um vazio, porque a sua vida está tão chata, tão sem graça, que você quer ter a vida do outro. Então, percebeu, aceitou que você está tendo a inveja, é você agora partir para o tratamento.
tá? Não tem jeito, tem que buscar aí um psicólogo para trabalhar. A diferença no lidar, como assim, Mário? Lidar com a situação do invejoso sozinho, eu acho meio difícil. Eu acho que a pessoa sente dificuldade em lidar com a inveja em si próprio. Nós estamos falando da inveja da gente, do sentimento da gente. É muito difícil de lidar. Por isso que a percepção, a aceitação de que está sentindo a inveja dos outros, isso está fazendo com que haja uma involução do seu processo em todos os aspectos da vida. E depois da aceitação, vem a procura de ajuda. Às vezes é legal desabafar com um amigo, desabafar com a mãe, mas não vai conseguir puxar ali o porquê dessa inveja. Por que eu me sinto vazio? Por que eu quero ser o outro? Por que a minha vida não é satisfatória? Então, eu aconselho a buscar ajuda profissional, de um psicólogo, também de um terapeuta, para trabalhar a energia contida em todo esse sentimento. É bem interessante também, tá? E essa aceitação, ela vai entrar muito no ego, tá? Porque vocês imaginam o quanto é difícil, acredito que vocês passem por isso diariamente, é muito difícil aceitarmos algo que não esteja indo bem em nós. É muito difícil eu aceitar que eu estou sendo chata, eu aceitar que eu estou sendo controladora, aceitar que eu estou sendo insistente, aceitar que eu estou até depressiva. Então, é difícil da gente aceitar. O primeiro passo já é difícil, que é a percepção. O segundo, que é a aceitação, para passar para o terceiro, que é a busca de ajuda, são ciclos, tá? Comigo pode demorar 3 meses, com outro 1 mês, com outro 1 ano. E como eu falei para vocês, a inveja, ela não é estática, ela vai crescendo. Lembra dos gatilhos? Então, é uma conquista do vizinho, é um cabelo arrumado da amiga, é um regime que deu certo em quem convive com você no trabalho. É o quê? Vai te deixando cada vez mais frustrado, triste, e essa inveja branca, ela se transforma naquela inveja patológica, tá bom? Até aí, tudo bem, pessoal? Entendido? Tudo certo? Faz sentido? Eu até coloquei aqui como lidar com o invejoso. Aí, eu risquei, né, no meu... Eu fui colocando tópicos que eu iria discorrer com vocês. Aí eu pensei, mas vocês percebem quem é invejoso e quem não é? Vocês conseguem perceber? Quem aí trabalha com muita gente? Geralmente no comércio, que tem várias pessoas atendendo o balcão. Vocês percebem? E a falta total de inveja. Não, antes de entrar nisso eu vou responder ali. É normal não sentir inveja nenhuma? Não, inveja, ela é também como medo, como insegurança, como alegria, tristeza, frustração. A gente sente tudo isso durante o dia, tudo isso. Às vezes é engraçado que a gente vê a pessoa ali sempre de bem com a vida, feliz com uma coisinha tão mínima. E a gente pensa, ai, queria estar assim hoje. Mas é um dia, um momento. Você falou aquilo naquele momento. Não é que você vai agir sempre assim. Não. Então, uma invejinha, o amigo ali do seu trabalho vai sair mais cedo. Ah, hoje eu vou sair mais cedo, vou aproveitar fazer uma caminhada. Deu aquele gatilho. Ai, poderia ser eu, que inveja. A gente até verbaliza isso, né? Que inveja. Ah, eu vou ao cinema. Ai, que delícia, que inveja. Isso é saudável, isso é normal. Lembra da admiração, né? Eu vou admirar essa sua saída mais cedo. Tô te admirando que você conseguiu resolver tudo sozinho, né? Então é o equilíbrio. Sentir uma invejinha é normal, tá? O que não é normal é passar dos limites, é puxar tapete dos outros, é prejudicar, tá? Dá pra perceber sim, mas tem casos que não. Sim, isso mesmo, Nath. Tem casos que
é difícil perceber mesmo, tá? Aí, deixa eu ver como perceber o invejoso. Então, é assim, algumas nuances, tá? O invejoso, ele tá sempre competindo, tá? Ele tá sempre competindo. Lembra que eu falei no começo? Não com ele próprio, ele tá competindo com os outros. Então, ele quer competir para estar acima, para se aparecer, para conseguir ultrapassar aquela pessoa que ele admira, e essa admiração se transformou numa inveja doentia. Então, há sempre uma competição, tá? Ele foca. E o invejoso, ele passa a não ter muita emoção, tá? Acaba sendo até, assim, digamos, um traço bem sutil de sociopatia, tá? Tem a psicopatia e tem a sociopatia. A sociopatia é bem mais leve, tá? Acaba tendo alguns traços. Todos temos nossa sombra, algo que não queremos mostrar para o outro, ou que não aceitamos em nós mesmos. Isso mesmo, Lu, exatamente. Um beijinho para você, linda. Isso mesmo, ninguém quer enxergar sombra, né? Se fôssemos parar para pensar que enxergar a sombra nos faz crescer, né? Para trabalhar a própria sombra. Mas enfim, voltando lá. Então, o invejoso, ele compete o tempo inteiro. E como eu falei, ele vai minimizando as emoções, tá? Ele acaba chegando num ponto que ele não disfarça mais. Então, prestem atenção na maneira em que as pessoas te tratam, assim, no dia a dia, na expressão de emoção das pessoas. Eles nunca elogiam. Você não recebe nenhum elogio. Você pode mostrar algo perfeito. Você pode estar... fez a unha, sua unha pode estar, assim, incrivelmente linda. Coisa simples. Nunca vai ter um elogio. Nunca. Tua mesa de trabalho pode estar maravilhosa. Entre a família, você pode fazer alguma coisa muito bem feito, que o membro lá, que é invejoso, não percebe. Ele nunca faz elogio, tá? Então, sempre compete, nunca faz elogio. Uma coisa que é fácil de perceber. Facinho, na minha opinião, é a mais fácil. Criticam tudo. Começa a perceber. Mostra uma coisa super legal, meio que perfeito. O invejoso, ele acha alguma coisinha para criticar, para dizer que não tá bonito, para dizer que não ficou legal ali. Dentro do contexto, por melhor que esteja, ele acha alguma coisa para criticar. Entenderam? Percebam. Fiquem atentos, que você vai... Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, fica mais fácil. Você pintou tua casa. Escolheu as cores, usou a cromoterapia, fez aquela coisa linda de morrer. Tua casa realmente está chamando a atenção. Todo mundo repara, passa o carro, os vizinhos. Sua casa está perfeita, digamos assim, perfeita. O que acontece? Aquele vizinho invejoso, ele vai olhar para aquilo e ele vai achar uma coisinha que não, na visão dele, não esteja ali harmoniosa com o contexto. Ele vai achar. Então, aquela pessoa que sempre critica, sempre vem te apontar uma coisinha que não tá legal, é um traço do invejoso. Nunca tá bom. Nunca, nunca, nunca. Isso entra na inveja, sim, tá? Isso entra na inveja. Então, muita competição, nunca elogiam. Não é aquela pessoa que às vezes elogia, não. Nunca elogia, tá? É ao extremo. Criticam tudo e não demonstram felicidade. Por exemplo, ela fez um trabalho lindo. Tá o grupo ali e alguém vem e elogia. Sabe quando você abre aquele sorriso? Não, ela não demonstra nenhuma felicidade. Por isso que eu falei que tem um pouquinho de traço de sociopatia, tá? Porque quando a gente recebe um elogio de alguma coisa bem feita, é natural que fiquemos felizes, né? Não, o invejoso não. Ele não sente essa alegria, tá?
sim, os excessivamente críticos podem ser invejosos também, tá? Mas lembrando que aí entra num contexto, tá? Geralmente, aquela pessoa, vamos pegar, eu gosto muito de pegar a prática, aquela pessoa no seu ambiente de trabalho, que você percebe que começa a te prejudicar, começa a te sabotar, você sente no olhar, você sente na atitude, na leitura corporal. Aí você vai e começa a observar esses itenzinhos que eu falei. Não é do nada todas as pessoas. É quando você está meio achando que está sendo invejado de uma forma excessiva e sendo prejudicado, tá? O foco aí, aqui é no prejuízo que essa inveja causa, tá? É ser muito analítica e crítica, ser muito alegre ao mesmo tempo, é um pouquinho de traço de sociopatia, né? Deixa eu ver aqui que horas são. Nossa, faltam 10 minutos. Aí, tá, você tá sacando ali quem tá te invejando, quem não está, tá? O que fazer? Não tem como mudar, né? Você não vai pedir a conta, você não vai sair daquele ambiente, não tem jeito. Uma coisa que eu acho importante, não mude seu jeito, não mude tua rotina, não mude a forma com que você executa as tuas funções. Não mude, porque não vai adiantar nada, tá? Você vai mudar e o invejoso vai continuar tendo a percepção da mudança e vai continuar investindo. Então, uma dica, não mude, tá? Não camufle o que você sente, tá? Por exemplo, quando você perceber que foi invasivo um comentário, mostre, demonstre através de expressão facial e fale. Chega junto ali e fala, você tá querendo dizer o que com isso? Ah, você gostaria de ter isso? Tá? Bata de frente, tá bom? Uma coisa até que eu marquei aqui, ó. Se possível, se afaste, tá? Mas quando não é possível, em casos extremos, é até legal você falar com o gestor lá do seu departamento, tal, e pedir como que fala? Uma mudança, né, de local. Às vezes a empresa é grande. Uma das perguntas que me fizeram até é o que fazer quando a inveja é de puxar o tapete o tempo inteiro, tá? E não tem o que fazer. Então, pede aí uma alteração de setor, né? Muda, vai para outro lugar na empresa, tá? Eu até marquei aqui que eu não poderia esquecer de falar isso, tá bom? Se tiver dúvida e quiser conversar de uma forma mais assim íntima, me manda mensagem, tá? Mas se não puder mudar de setor, se afaste, não fica mais dando corda, até se preocupando demais com o que a pessoa vai te fazer, que eu já vou falar sobre energia já, tá? E essas pessoas que estão, até que me mandaram mensagem sobre essa perseguição de invejosos no trabalho, é legal fazer terapia, tá? Porque na terapia você vai ter todas as ferramentas para lidar com essas situações. Aqui é uma live de 1 hora, eu estou explanando assim bem superficialmente, mas cada caso é um caso. Então, eu aconselho uma terapia, tá? E se for o gestor invejoso, aí complica, né? Porque veja bem, isso que a Nath falou, o gestor, né? Gestor, né? Geralmente seu chefe, ele tá acima de você. Mas aí ele tem inveja do seu trabalho, ele tem inveja do que você entrega, o tempo que você leva para executar as tarefas. Não, ele tem inveja do que você é, tá? Cai lá no que nós conversamos. A inveja é aquela coisa, eu quero ser você, tá? Eu tô aqui com todo o meu poder e não tenho esse brilho todo, entendeu? Ele quer ser o que você é, mas eu não conheço nenhum caso, mas acontece sim, do próprio o próprio invejoso é o gestor, o chefe, ou se acontece, claro, pelo brilho da pessoa. Às vezes a pessoa, ela encontra-se num cargo totalmente inferior ali e é invejada.
é invejada. Ela mal, como que eu vou dizer, o dinheiro que ela ganha mal dá para ela se manter e as pessoas têm inveja, que é aquilo que eu falei, a inveja do que a pessoa é por dentro, da luz que ela carrega, sabe? Aquela pessoa que chega, você quer ficar perto, aí chega o chefe, o pessoal nem entendeu, consegue entender, faz sentido, já passou por isso, já presenciou isso, já sentiu isso. Às vezes eu tô falando aqui, vocês não passaram por essa experiência e a minha fala torna-se muito vaga, tá? Então me contem, pode me interromper. Como não mudamos o outro e nem sempre podemos trocar de ambiente, é essencial as ferramentas que você pode orientar. Isso mesmo, exatamente isso. Se não pode mudar o outro, se não pode mudar de ambiente, mude a maneira de você encarar isso, que você vai ter que encarar. É um puxa-aprendizado. Vai para terapia e você vai conseguir superar essa dificuldade, tá? Vamos lá. Energia. Eu falei aí algumas frases, né? E agora eu vou dizer uma coisa que as pessoas perguntam muito pra mim. Mal olhado pega? Mal olhado, coisa ruim, pega? Claro que pega. Se você tiver com a sua frequência lá embaixo, se você acreditar naquilo, pega. Lógico. Agora, se você for uma pessoa que esteja equilibrada, se você for uma pessoa que esteja se alimentando bem, dormindo bem, se você estiver bem consigo mesmo, tiver numa frequência legal, se você estiver bem, tá? Não pega. Pega se você acreditar, tá? Então, tudo isso que eu falei pra vocês, voltem lá na inveja branca. Tenham inveja de mim, morram de inveja. Sou mais eu, tô nem aí, entenderam? Então, tira esse folclore de que macumba pega, mal olhado pega, pega se você permitir, tá? Então, sentiu aquele climão lá no trabalho, no ambiente de amigos? O que você tem que fazer? Ficar bem, buscar o seu equilíbrio, para nada pegar em você. Agora, se você tá depressiva, se você tá mal, invejoso, deite e rola em cima de você, tá? Agora, se você procurar uma terapia, se você se equilibrar, se você cuidar da sua energia, pega nada, tá? Não pega nada, muito pelo contrário. Você vai sair de tudo isso que eu falei, de todas essas situações que eu estou falando aí há quase uma hora, você vai tirar de letra, tá? Às vezes, chega uma amiga lá no seu ambiente de trabalho e diz assim, sabe, a fulana disse isso de você. O que você faz? Ai, meu Deus! Já entra naquele colapso de emoção, tá? E aí, que aquilo vai pegar mesmo, tá? Então, a inveja, o mal olhado, a macumba, tudo isso pega se vocês acreditarem. Somos seres inteligentes, somos seres evoluídos, somos seres capazes de colocar um escudo aqui e mandar a pessoa catar coquinho, tá? Então, essa história de mal olhado pega, só pega se você deixar, só pega se você permitir, tá? Isso, peraí. Energia, isso, Alessandra, baixa frequência nos deixa vulneráveis para os invejosos e para tudo, né? Concordo. De acordo com a nossa frequência, somos abertos a tudo isso. Porque, veja bem, se olho gordo pegasse, teríamos que viver naquela caixinha. Não poderíamos crescer, não poderíamos fazer tudo o que fazemos no dia a dia, tá? Existe inveja branca, existe inveja ruim. A inveja ruim, que é essa inveja da pessoa prejudicar, ela é potencializada de acordo com a sua frequência, a sua energia, o seu humor, tá? Então, quando a pessoa faz alguma coisa no seu ambiente de trabalho, no ambiente familiar, o marido e a mulher que nós conversamos, aquilo vai pegar você se você não estiver equilibrada, tá? Se você não estiver bem. Agora, se você estiver bem,
você vai perceber que tudo isso que eu falei até agora é muito fácil de lidar. É muito simples lidar com o invejoso, tá? Coloca o invejoso no lugar dele. Porque se ele sabotar algum trabalho seu, alguma coisa, e você tiver com a frequência lá embaixo, ele vai conseguir te prejudicar sim. Tenho certeza que ele vai. Agora, se você tiver com uma frequência lá em cima, tiver de bom humor, feliz, satisfeita com a vida que você tem, satisfeita com a pessoa que você é, ele vai puxar teu tapete, você vai dar a volta por cima e vai ficar melhor do que você estava, tá? Acredita nisso, porque ninguém tem o poder de tocar em nossa vida a não ser que permitamos. Então não permita, tá? Então, estar equilibrado emocionalmente, energeticamente. E eu falo isso, gente, em relação também à vida que a gente leva, que é o dormir bem, que a gente sempre fala, tá tornando até uma coisa chata. Dormir bem, fazer atividade física, comer bem, tudo isso alimenta o espírito, tudo isso equilibra a energia, tá bom? Dúvidas aí, pessoal? E quando o invejoso faz de tudo para te perseguir, você tenta se afastar e a pessoa não te larga. Nesse caso, Gi, o que tem que fazer? A pessoa tá te enchendo lá, pedra no seu sapato, você não consegue sair do mesmo ambiente que ele. É você se equilibrar, é você cuidar de você, tá? Se afasta nos momentos que você pode e cuide da sua saúde mental. Porque se você entrar na frequência dele, ele ganha, tá? Isso. Olha que legal. O que o Mário tá dizendo. Gi Cunha, vibre muita energia boa para essa pessoa e mantenha a sua frequência alta. Certo. A energia do invejoso tá aqui, querendo te derrubar, querendo ser você, querendo ter as coisas que você tem. Ele tem coisas melhores, mas ele quer o que você tem, né? E a sua energia está aqui. Ele não cansa, ele vai ficar lá gastando a energia dele para te prejudicar, para você ser mal vista, quando na verdade ele poderia estar usando essa energia para ele próprio, para ele crescer, para ele ser uma pessoa legal, para ele conseguir mudar lá o status e tudo mais, entendeu? Então, é aquela coisa que a gente escuta falar, tudo que a gente faz volta pra gente, eu acredito nisso, tá? Então, se a gente faz o bem, volta o bem. Agora, se a gente for entrar na frequência dele, tá alimentando a energia dele, tá? Então, é levar a nossa energia boa, a nossa luz para as trevas, para a escuridão dessa pessoa, tá? Orar por ela, eu aconselho isso, tá? Torcer por ela. Ela vai puxar teu tapete, mas você vai ter condições, oportunidade de puxar o dela? Não puxe. Não, sabe por quê? As pessoas que fazem mal para as outras pessoas, não é necessário que a gente, como que eu vou dizer, que a gente tente buscar por justiça e dar um troco. Não, gente, a vida faz isso. Não gasta sua energia, não. Foque sua energia no crescimento, não em devolver para ele o que ele te deu. Devolva coisa melhor, tá? Então, não gaste sua energia. A nossa energia é muito preciosa para gastar com essas coisas, tá bom? Deixa eu correr aqui, senão eu vou... Isso mesmo. Vamos lá, deixa eu ver o que faltou aqui. O pessoal perguntou muito para mim, fora a parte psicológica, a parte energética, que eu gosto muito também de manter em equilíbrio, o que é legal para os invejosos? Assim, eu leio muito sobre isso. Se alguém tiver alguma dica, manda aí, escreve aí, tá? Pra me ajudar, tá? Mas assim, o que eu aconselho? Se alguém souber de mais coisas, escreve aí que eu leio. Nós lemos, né? Espelho. Espelho é um objeto, agora a gente tá falando da parte energética, tá? Não da parte mais psicológica. Caminha junto e os dois, caminhando junto, ajudam a gente a atingir um resultado satisfatório. Espelho é muito bom. Na casa da gente tem um espelho bem na porta. O convidado entra, já dá de cara e reflete e volta. Lembra que eu falei? Tudo volta, né? Se ele te desejar coisas boas, voltam coisas boas. Se for o contrário, azar o dele. Em casa, no ambiente de trabalho, sempre deixar um espelho. No meu consultório, tem um corredor enorme, tem um espelhão ali, bem na parede, assim, de frente das pessoas que entram.
É legal também aquele, como que chama de Feng Shui? Baguá? Acho que é Baguá o nome, não tenho certeza se é esse nome. É legal também com espelhinho, deixar na porta da casa. O espelho ajuda muito, tá? Cristais, eu uso muito cristal. Aliás, eu sempre, quando é situação de inveja, de energia, porque os cristais, a gente até teve uma live, eles ajudam em vários aspectos, né? E tem cristais, por exemplo, a turmalina negra, ela ajuda muito nisso. Até separei aqui, né? O Mário tá aí pra complementar. A turmalina negra é como se ela fosse um captador, uma esponja. Então ela ajuda demais pra gente ter no ambiente de trabalho, pra gente ter ali na mesa, na bolsa. Tem pessoas que falam que é legal quando a gente vai, fica muito perto do invejoso. Eu já ouvi falar isso, tá? Que é legal tampar o umbigo e pôr até a pedrinha, o cristalzinho de turmalina negra lá no umbigo com um esparadrapo. Tem gente que acha perigoso pelas terminações nervosas, mas os terapeutas que trabalham com energia acham isso muito bom, tá? Para inveja. Então coloca no umbigo e tampa um pedacinho de turmalina negra. A turmalina negra, às vezes ela até quebra, ela solta até um farelo. Então a turmalina negra é legal, né, Mário? Outro que eu pensei em falar para vocês é esse aqui, a ametista. Ela é roxinha, tá? A ametista também, ela trabalha com a transmutação, né? Então, transmuta aquela inveja e tal. Isso para quem acredita, tá bom? E o ônix, que eu não tenho aqui, só tenho no consultório. O ônix, ele é espelhadinho, tá? Já deu para associar com o espelho, né? Que eu falei para vocês. O ônix, ele é bem espelhadinho. Então, medalhinha de São Bento ajuda muito pessoas peçonhentas, pessoas maldosas. Só que assim, ó, tudo que a gente vai usar tem que ter uma intenção, né? Tudo tem que ter uma intenção. Então, de repente, eu posso pegar essa caneta e dizer que ela vai me ajudar na inveja. Então, eu tô colocando uma intenção nela. E a fé trabalha junto, né? Então, não adianta nada eu colocar uma turmalina negra ali na minha mesa e não acreditar nisso. Não. Então, entra muito a fé, você acreditar. Eu tô usando uma correntinha de São Bento para me proteger, tá? Aquilo expande quando você acredita, você tem fé naquilo, tá bom? Selenita, isso. Aquela azul, né, de Arcanjo Miguel é muito boa. Mentalize ao sair de um ambiente pesado, de inveja. Levo o que é meu, deixo o que é seu. Ótimo, vou até anotar essa frase. Levo o que é meu, deixo o que é seu. Não me pertence, isso mesmo. Ótimo, bem colocado, excelente. Outra coisa, algumas plantas também ajudam. Tem muitas, que entram no âmbito de energia. Mas a nossa live é sobre inveja, né? A energia da inveja. Então, a energia da inveja, eu gosto muito daquela planta Comigo Ninguém Pode, tá? Ela ajuda muito no ambiente em que o invejoso fica. Então tem aquelas mini bonitinhas, compra, põe um vasinho na sua mesa. Isso, muito bem, Rê. A arruda é muito boa também para isso. Nossa, muito boa mesmo. Consagrar um objeto para proteção, existem rituais maravilhosos. Isso, o próprio reiki também, né? A consagração com reiki e com outros rituais. Mesmo a medalhinha, né? Se a gente não tiver a intenção, não adianta. Alecrim é muito bom, ajuda muito, o vasinho de alecrim, a arruda, tá? Então, pessoal, eu acho que já deu uma hora aqui. Já deu mesmo, já passou. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de passar para vocês de uma forma bem simplesinha, né? Porque inveja é para se falar, a gente estuda 2 semestres na faculdade, é para se falar por horas e horas e horas, tá? Mas assim,
eu espero do fundo do coração que tenha acendido uma luzinha em vocês, vocês tenham feito uma associação com alguma situação que vocês estejam vivendo, passando. Eu fiquei muito feliz de vocês terem me mandado as questões antes da live, que me ajudou muito, porque eu fiquei meio assim, o que eu vou explanar, o que eles querem saber. E quando vocês me mandaram os casos que vocês estão vivenciando, né, que está acontecendo com vocês, me ajudou muito, tá? Então é isso, eu gostei muito de estar aqui com vocês, não fico mais tempo por minha disponibilidade não dá mesmo. Eu vou estar fazendo algumas lives esporádicas sobre alguns assuntos, o próximo vai ser sobre ego, tá? Como trabalhar com ego. Não sei o dia, vai ser um dia aí que eu consiga estar livre. E as lives de quarta-feira com os convidados continua. Toda quarta-feira um convidado falando de um assunto legal de psicologia, de energia, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, me manda no direct, eu respondo com o maior prazer. E vamos ver o dia que vai dar pra gente fazer uma próxima live. Um beijo no coração de cada um, uma ótima semana, se apeguem ao que é bom, deixa o que não é bom de lado. Lembra que a live é sobre energia, mas a gente acabou falando de outras coisas, né? Lembra de colocar energia naquilo que é bom. O que não é bom, deixa pra lá. Naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. Se eu colocar energia naquilo que eu não quero, eu vou fazer aquilo crescer. Aí não tá sendo inteligente, né, dessa forma. Então, coloca energia naquilo que você quer, não naquilo que você não quer, tá bom? Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Beijo.